Continuo contando que Fred Superlano, um dos líderes da oposição a Nicolás Maduro, foi preso em meio à onda de protestos que assola a Venezuela desde a proclamação a mais um mandato ali no comando do país. Essa prisão foi comunicada pelo Partido Voluntar Popular e, de acordo com a legenda, o coordenador político nacional foi detido por 2 agentes das autoridades venezuelanas. O Voluntar Popular declarou que a prisão de Superlano é um alerta sobre a escalada de repressão no país. Nós temos imagens aí que mostram, então, ou mostrariam esse movimento, né, das pessoas chegando, pegando esse homem e levando, então, para um carro. É isso que a gente precisa acompanhar agora. E se mais ações como esta acontecerão no país diante de uma movimentação cada vez maior da oposição de contestação dos resultados. Porque o que a oposição tem dito é que as eleições garantiram o mandato de Edmundo Gonçalves, que eles têm os resultados para isso por uma ampla maioria e que eles querem justamente a apresentação de todos os documentos para que haja transparência sobre a contagem dos votos. Fábio Piperno, como é que você vê essa movimentação? Porque além das manifestações, há também agora possíveis perseguições de opositores políticos, mais uma vez. Eu sou muito cético em relação ao que vai acontecer e é por isso que eu entendo que, enfim, o momento não é de notinha para jogar para a torcida. Veja, eu só consigo identificar 2 caminhos para a Venezuela hoje. Um é acabar, enfim, a ditadura Maduro, acabar com todos os partidos de oposição, acabar com o mínimo de expressão que tem lá hoje. Veja, a Venezuela ainda tem 3 governadores e mais ou menos 100 cidades de oposição. Então, eu acho que a tendência é a ditadura tentar acabar com isso. A segunda alternativa é uma guerra civil. Não é que eu desejo isso, estou dizendo que o povo está enfurecido, há muitas pessoas enfurecidas nas ruas. É possível que não haja mais consenso nas Forças Armadas em relação ao apoio ao ditador Maduro. Então, eu vejo um país em franca conflagração. Não acho que exista hoje uma situação de paz no curto prazo. E é por isso que eu acho que cabe aos vizinhos, especialmente o Brasil, que é o maior, inclusive, garantir que a oposição venezuelana, por exemplo, encontre abrigo por aqui. Porque esses políticos, eles vão ser perseguidos. É isso que tem que ficar muito claro. A ditadura vai ser cada vez mais implacável, já está prendendo gente ontem e hoje. E esse tipo de violência contra a oposição, ele vai se espalhar por todo o país. Gustavo Segré, como é que você vê essas movimentações, né, que podem tornar a situação muito mais perigosa, muito mais beligerante ali na Venezuela? Isso é muito grave, Evandro. Por isso que me surpreende a falta de determinação do governo do Brasil. Ver que um opositor ao governo Maduro, ao ditador Maduro, temos que falar com todas as letras, é preso, não é suficiente para alguma determinação, alguma nota oficial do governo dizendo somos contra perseguições para opositores políticos, porque isso é ditadura. Não tem outro caminho que não se manifestar. Quando alguém não se manifesta a favor, está se manifestando contra. Quando alguém não se manifesta contra, está permitindo que esse regime continue avançando, sem nenhuma predisposição. Eu não sei, Piperno, você falou que o governo brasileiro está sendo responsável, tomando tempo como para ver a fraude. E essa imagem que a gente viu não é suficiente para mostrar que está errado? O que mais precisa? Precisa que detenham a Maria Corina Machado, Edmundo Gonçalves Urrutia? O que mais precisa para que o governo brasileiro se manifeste? É óbvio que isso está errado e esse erro ele não vem de hoje. Oposicionistas estão sendo presos há muitos anos. Isso não começou agora, não começou ontem, anteontem. Agora, é preciso... Mas o que precisamos é hoje. O governo nunca se manifestou atrás, mas hoje tem a possibilidade de se manifestar. O que vai esperar? Como não se manifestou antes, não vai se manifestar agora? Muito mais importante do que uma mera manifestação é uma ação de fato, para garantir, por exemplo, a integridade física dessas pessoas, que muitos deles, por exemplo, encontrem abrigo aqui. Então, uma saída negociada para que eles possam deixar o país, porque... Piperno, você acha que os opositores... Desculpa que eu te interrompo, que às vezes aqui claro, o delay atrapalha um pouco, me desculpa. Mas agora você entende o Zé Maria. Eles vivem falando que o Zé Maria interrompe aqui. Agora você sabe como é que ele se sente. Gostei. Mas, Piperno, você acha que a oposição
vai querer vir aqui ao Brasil quando não tem uma manifestação concreta do governo dizendo que é contra Maduro? Vai se sentir seguro aqui, sendo que o governo ainda não se manifestou contra o Maduro? Pô, eu não gostaria de ir a um asilo político num governo que é amigo do ditador. Não dá para fazer isso. Bom, primeiro que nos últimos tempos, aliás, a oposição venezuelana nos últimos tempos tem elogiado as posições do Brasil. Segundo que é importante sim que existam negociações para que isso aconteça. Quer dizer, não é sair exatamente para o confronto verbal, para o confronto público. É muito mais, nesse caso, muito mais responsável negociar para trazer essas pessoas para cá. É preferível que elas venham para cá. Eu duvido que elas, né, diante dessa possibilidade, entre ser preso e vir aqui para o Brasil, eu duvido que alguém hesite, né? Agora, pessoal, eu quero contar para vocês também o que foi, Segre, arremate. Não, arremato com uma questão. Na Embaixada Argentina tem asilados políticos, sim, daí da oposição. Eu duvido que algum opositor do Maduro vai reconhecer o trabalho do Brasil e do governo quando o Maduro foi recebido aqui como chefe de Estado. Mas tudo bem, te deixo essa possibilidade. Ou seja, isso faz quase um ano e meio, né? A Embaixada Argentina tem 72 para sair, mandar todo mundo. A Embaixada Argentina tem que mandar todo mundo para fora. O que vai ser desses exiliados que estão na Embaixada? Vai ser preso. Então, exatamente. Aí você tocou num ponto importante. Ou seja, valeu a pena confrontar anteontem o governo Maduro? Quer dizer, você tem oposicionistas abrigados na sua embaixada. Não é mais inteligente negociar uma retirada dessas pessoas, alguma forma de asilo para essas pessoas, do que entrar em confronto com o governo e aí sim colocar essas pessoas em risco? E eu quero contar para vocês que, além desses opositores políticos que agora estariam sendo perseguidos, segundo informações de várias organizações que estão acompanhando a situação na Venezuela, essas mesmas instituições dão alguns números e é por isso que esses números eles vão oscilando, né? Num primeiro momento, nessa tarde, falaram em 4 mortos nessas manifestações. Esses números mais agora para o fim da tarde vão chegando a 7 pessoas, porque são organizações que vão tentando acompanhar a situação e vão trazendo as suas estatísticas a partir disso. Então, pelo menos 6 pessoas morreram. Num primeiro momento, 44 ficaram feridas. Então, são 6 pessoas que morreram e 44 feridas, pelo menos, tá, pessoal? E por isso que a gente coloca assim, porque são números que podem mudar ao longo aqui da nossa cobertura dessa situação que acontece na Venezuela. E 132 pessoas foram presas. Entre elas, um líder da oposição, que foi esse que eu acabei de mencionar. Então, não só aqueles que fazem parte de fato de partidos e movimentos políticos ou que concorreram à eleição que estariam sendo perseguidos agora. Manifestantes que foram às ruas para contestar os resultados liberados pelo Conselho Nacional Eleitoral também estariam na mira agora desse governo que, segundo esse CNE, foi reeleito. Nicolás Maduro, Alan Gani. Pois é, Nicolás Maduro ele acaba ratificando aquilo que ele falou que iria fazer. O tal banho de sangue. O banho de sangue já começou. Pessoas estão sendo presas, pessoas estão morrendo. E a gente reza aqui para que isso não escale. Porque, veja, a situação na Venezuela é tão desesperadora. A gente está falando de um país, Evandro, com queda de 74% do PIB nos últimos 10 anos. Eu até mandei no grupo, eu refiz o cálculo 10 mil vezes para ver se o número estava correto, de uma inflação acumulada de 65 bilhões. A inflação acumulada é de 65 bilhões, o dinheiro perdeu completamente o valor, a economia foi para o escambo. Então essas pessoas estão em extrema miséria. 90% da população em extrema miséria, elas não têm mais nada a perder. E aí é o risco justamente de ter algum tipo de revolta civil contra o governo e aí é literalmente um banho de sangue. A situação é bastante preocupante. Fala, Piperno. Mas é por isso que eu disse no começo que eu só via 2 possibilidades e uma delas é exatamente a do banho de sangue, de uma revolta, de um levante popular. Não há outra forma de tirar o Maduro. É duro a gente chegar a essa conclusão.
Ninguém, óbvio que a gente não gostaria de ver a morte de nenhum venezuelano, nenhum país do mundo merece passar por isso após um processo eleitoral, só que a realidade da Venezuela na luta contra um tirano é essa. Não há solução negociada. O que eu acho que dá para negociar, uma vez que o ditador vai ficar, é exatamente alguma forma daqueles que se interessem por essa possibilidade deixarem o país a salvo. Só isso. Segre. Eu custo acreditar que com 90% das pessoas na pobreza, os venezuelanos, todos eles sejam burros ao ponto de querer continuar nessa vida. Não consigo entender a lógica. Não consigo entender que uma pessoa que estava bem passa a estar mal e gostou de estar mal. Então continua votando Maduro porque gosta de ser pobre. Olha que lindo. Então, a pessoa que tem a possibilidade de ter, e não digo se seja melhor ou pior, não conheço o Edmundo González Urrutia, e talvez seja até pior, mas a possibilidade de ter uma vida melhor faria qualquer pessoa votar na oposição. Aqui não. Na Venezuela, 90% são pobres e adoram ser pobres. Eles querem continuar, por isso votam em Maduro de novo. Tem alguma coisa muito estranha aí, né? E foi, Piperno? Bom, mas me parece que está muito claro, né, que as pessoas não votaram no Maduro, ou pelo menos uma pequena parte do país. De qualquer forma, as próprias manifestações mostram o descontentamento com a publicação desses resultados de ficção, desses resultados fajutos. Aliás, nesse momento, estava olhando aqui, as pessoas estão em torno do imóvel lá, a sede das Nações Unidas lá na Venezuela, em Caracas, né? Então, não vejo também uma outra possibilidade que não seja um levante popular. É isso que vai acontecer. Eu quero até contar para vocês que a gente recebeu uma informação agora há pouco e as equipes de Brasília foram acionadas, toda a imprensa lá, porque o chanceler Mauro Vieira e também Celso Amorim devem falar com os jornalistas ainda nesta tarde. Houve ali um acionamento, todo mundo correu para o espaço onde essa agenda foi confirmada e por isso que a gente está na expectativa então de que essas autoridades tragam alguma informação sobre esse processo eleitoral, já que Celso Amorim acompanhou diretamente lá e o governo brasileiro disse que aguardaria mais detalhes dos votos e da transparência desse processo para poder fazer uma manifestação de reconhecimento ou não do governo de Nicolás Maduro, mas eu quero saber de vocês o que a gente pode esperar então dessa manifestação hoje dessas duas principais figuras, depois do presidente da República, para falar sobre as eleições na Venezuela, Gustavo Segre. Eu não sei se o assessor especial tem representatividade formal do governo. Me parece que é mais para assessorar o presidente. É o presidente que deveria se manifestar ou, eventualmente, o chanceler. Também desconheço se o Celso Amorim já está no Brasil. Provavelmente, por essa informação que você acaba de compartilhar, Evandro, ele esteja. Mas o presidente Lula tinha manifestado que ele só ia a se pronunciar após uma conversa pessoal com o seu assessor, Celso Amorim. Tomara que hoje tenhamos alguma determinação um pouco maior e muito provavelmente seja o chanceler e não o presidente da República para não ser o fusível do final, né? Se a fala não agradar a população brasileira, quem falou é o chanceler e não o presidente. Se fala o presidente, não tem volta atrás. Fala, Gani. Olha, o Celso Amorim, ele foi fundamental para reaproximar China e Rússia do Brasil. Ele foi o político interlocutor com esses dois países. E aí eu me pergunto, ora, se a ditadura venezuelana consegue sobreviver, e aí estou falando do ponto de vista econômico, porque tem uma porta de saída com China e com Rússia, empréstimos da Rússia e tanto também exportações e importações com estes dois países. Ora, por que então o Brasil, que tem esta relevância aqui na América Latina, não, pelo menos tenta ser esse interlocutor com Rússia e com China para tentar minar, né, este comércio internacional com a Venezuela? Pelo menos tentar alguma coisa. O que chama atenção é a apatia do Brasil nesta história, desde sempre. Vamos lembrar que o governo petista foi fiador lá atrás, com negócios com empresas na Venezuela
E essas empresas não receberam e pagou-se o governo venezuelano e estão devendo agora para empresas brasileiras. Então, por que não se tenta algo diferente? E é isso que tanto eu e o Segré aqui a gente está falando. Quer dizer, esse silêncio já está prolongado há muito tempo. O Brasil tem que ter uma posição mais enérgica em relação a isso. Ó, pessoal, acabei de receber uma atualização sobre essa informação que eu trouxe para vocês há pouco, né, da possibilidade de fala de Mauro Vieira. A nossa produção em Brasília acaba de trazer que a imprensa estava toda mobilizada lá, mas não há expectativa de fala. O Planalto deve emitir uma nota. A imprensa, então, está deixando o lugar e o presidente da República e Mauro Vieira saíram do Palácio da Alvorada, Fábio Piperno. Tudo diferente de novo. Eu estava estranhando demais, né, o agendamento dessa conversa dos dois, do Mauro Vieira e do Celso Amorim, horas antes do presidente Lula conversar com o Biden. Eu acho que só vai haver uma manifestação do governo brasileiro após a conversa do presidente Lula com o presidente Biden. O que você acha, Segré? Mas o que tem a ver o Biden com o Lula? Se o Biden disse que é democracia, então o Lula vai afirmar? O Lula tem personalidade suficiente como para determinar, segundo a sua visão, se é fraude ou não é fraude. Ou vai alinhar. Se vai alinhar o que o Biden fala, não precisa nem conversar. Deixa o Biden se pronunciar e ratifica a conversa. Não consigo entender essa lógica, Piperno. Desculpa. Não, eu a consigo. conversa pode ser para trocar opiniões, mas não para um determinar o mesmo que o outro. Eu consigo entender, até porque pode ser que os dois países tenham na agenda dessa conversa, por exemplo, ações conjuntas para adotarem diante dessa crise. Não, provavelmente não vai ser só para emitir uma nota conjunta, mas há coisas sim que os dois governos podem fazer. E até respondendo o que o Alan disse, de fato, houve sim intensa colaboração no passado. Agora, hoje, eu não vejo como alguém chegar para China e Rússia e falar: China e Rússia, olha, queríamos que vocês, enfim, boicotassem e isolassem esse país. Isso não vai acontecer, né?